A forma com que a sociedade trata os animais revela o seu nível de civilização. Hoje nós vamos falar sobre o caso do animal orelha, do cachorro que foi brutalmente agredido lá no estado de Santa Catarina, que era um cachorro comunitário, que sofreu na madrugada do mês passado uma agressão brutal que fez com que esse animal fosse internado às pressas pela sociedade, pela comunidade, mas infelizmente não resistiu e teve que ser eutanasiado em razão das graves fraturas que ele teve com as agressões sofridas. Como defensor da causa animal e que atuei já por vários anos através do Movimento Verde Paracatu na defesa do meio ambiente e na defesa dos animais, eu não posso me calar nesse momento que esse caso me trouxe uma frustração muito grande e trouxe um sentimento de impunidade cada vez mais presente na vida do brasileiro. Então hoje a gente vai falar disso, para a gente poder refletir um pouco como a gente trata os animais e como que a gente pode fazer a diferença para não acontecerem mais casos de maus tratos. O Orelha era um cachorro comunitário que ele tinha aproximadamente 10 anos e que vivia tranquilamente na Praia Brava, lá próximo a Balneário Camboriú ali, e que na madrugada do dia 4 de janeiro ele foi brutalmente agredido por adolescentes que estavam bebendo, né, que para isso eles são adultos, mas que decidiram na madrugada agredir um cachorro que estava descansando. Um cachorro que sequer entendeu o que estava acontecendo e que com garrafadas foi agredido e ele tonto não conseguiu reagir e foi deixado para morrer ali naquele momento. Infelizmente, esse fato é real, aconteceu, e nós estamos presenciando mais um caso onde que, inclusive, a própria família dos adolescentes estão sendo indiciados por tentativa de obstruir a justiça. Infelizmente, os adolescentes não vão poder ser punidos como deveriam. Isso cabe uma reflexão importantíssima para a gente poder avaliar para onde a nossa civilização, para onde o Brasil está indo e qual a direção que a gente quer dar para esse país. A investigação do caso analisou centenas de horas, muitas horas, para poder chegar nos acusados e, infelizmente, como eu comentei anteriormente, a família, obviamente, de uma maneira desesperada, ao invés de educar os filhos, fez com que a justiça fosse dificultada e não conseguisse chegar neles, tentando obstruir imagens de condomínios, imagens das câmaras públicas, tentando dificultar com que a justiça comprovasse a culpa dos adolescentes. Mas, infelizmente, isso tudo não vai trazer a vida do cachorro de volta. O Orelha teve que ser eutanasiado em razão das fortes e graves fraturas que teve no crânio em razão das pancadas sofridas. E a gente, nesse momento, fica realmente assim, estarrecido de aonde a justiça vai funcionar nesse país. Se um caso com provas claras, com adolescentes que fizeram conscientemente um absurdo desse, não vão conseguir ser sequer mencionados na justiça ou ter a sua punição devidamente cumprida, né? Então isso aí realmente afeta o psicológico da gente e fica bastante abalado com isso. Mas a pergunta que fica é exatamente aonde está indo parar a nossa sociedade? Até que ponto as pessoas vão achar que o que elas não gostam devem ser destruído ou devem ser repudiados? Não é porque você não gosta de alguma coisa que você tem que destruir ou maltratar aquilo. O cachorro não tinha nada a ver com a vontade ou desejo ou gostar ou não gostar daqueles adolescentes. E os adolescentes fizeram aquilo simplesmente por desconsiderar que aquele animal pode ser simplesmente um animal que tem sentimentos, que ele estava acostumado em viver tranquilamente na rua e simplesmente do nada ele foi atacado. Fizeram talvez por lazer, por prazer. Então, aí que fica a pergunta, aonde está indo parar a nossa sociedade? O caso do Orelha não nos dá uma sensação muito ruim, assim, um sentimento de tristeza, um sentimento de que, meu Deus, mas infelizmente o caso do Orelha não é um caso isolado. No Brasil são registrados inúmeros casos de maus tratos,
inúmeros casos de água quente em cachorro, denúncias de cachorro presos de uma forma desleal, desumana. Muitas coisas devem ser consideradas como maus-tratos. E o maus-tratos no Brasil é crime. Só que, infelizmente, nem sempre a justiça consegue chegar naqueles que causam os maus-tratos. Milhões de cães e gatos são abandonados nas ruas do Brasil. Milhões. Na minha cidade tem isso, na sua cidade tem isso. E, infelizmente, o poder público não consegue cercar toda essa demanda. A demanda é uma demanda crescente. Quando o Movimento Verde foi gestor da causa animal aqui em Paracatu, gestor não, nós atuamos junto da prefeitura, nós atendíamos 300, 400 animais por mês, muitos abandonos, muitos atropelamentos, muitos cachorros próximos a parir, abandonados na rua. Mas, infelizmente, o abandono a gente não consegue achar quem abandonou para punir, para colocar essas pessoas na cadeia. Porque isso é um crime grave e é considerado na lei brasileira como crime. Então deveria ser. Né? Deveríamos conseguir chegar nessas pessoas, mas infelizmente essa não é a realidade. Um levantamento feito pela Meta, dona do Facebook, comprovou que muitos conteúdos de maus-tratos de animais circulam nas redes sociais de uma maneira crescente e brutal. Muitos casos acontecem, muitos casos aparecem sendo postados, mesmo assim a gente não consegue achar quem é o causador daquilo. Muito recentemente nós vimos o caso de um rapaz que voltou alcoolizado de uma cavalgada, o cavalo exausto, deitou ao solo, o dono do cavalo teve a capacidade de cortar as 4 patas do cavalo com um facão. E aí você vê o nível que são os casos de maus-tratos no Brasil. Infelizmente, isso ainda acontece e muitas vezes a sociedade está negligenciando e ninguém está falando desse assunto. É por isso que a gente quis falar nesse vídeo, de uma forma muito direta para vocês, que maus-tratos têm que ser denunciados. Estudos demonstram, vários estudos feitos por entidades internacionais, demonstram que o nível de maus-tratos aos animais é um forte indicativo de violência na sociedade. Então a gente tem que aprender a educar os filhos, a educar a sociedade para mostrar que violência contra os animais é errado, tem que repudiar isso, não normalizar uma chinelada, uma paulada, um pedaço de ferro que você joga no cachorro. Você não pode negligenciar isso, porque esse acostumar com os maus-tratos se transforma, obviamente, em violência na própria sociedade. Então aí você consegue ver para onde que a nossa sociedade está indo. Será que a gente vai querer que sociedade no futuro? Essa reflexão a gente tem que ter. Segundo a Lei 9.605 de 98, maus-tratos aos animais é crime. Ou seja, uma lei de 1998 já considera maus-tratos crime. Mas infelizmente a gente não consegue ter denúncia, a gente não consegue achar as pessoas. Muitas pessoas negligenciam a violência que está sendo vista todo dia e dificilmente a gente consegue acabar com essa violência. Então é por isso que a gente tem que aprender que a lei também pode ser aplicada para quem negligencia a denúncia. E quando a sociedade relativiza essa violência, ela é conivente. Ela está autorizando com que essa violência aconteça e automaticamente o nível de crescimento de maus-tratos aos animais cresce e o nível também de crimes na sociedade cresce junto. E é aí que a gente tem que aprender a trabalhar junto. A sociedade civil organizada, é aí que entra o trabalho conjunto. Entre a sociedade civil, poder público, cuidadores, ONGs que realizam um trabalho fantástico no Brasil inteiro. Tem vários exemplos de ONGs que atuam defendendo animais de rua, fazendo castração, fazendo cuidado de animal, acudindo animal maltratado, acudindo animal atropelado. E é aí que a gente tem que aprender a andar junto. Nós precisamos estar de mãos dadas, todos os poderes públicos, as prefeituras, os estados, a federação, com programas firmes para a gente poder melhorar e diminuir a quantidade de maus-tratos aos animais. É muito importante que a menção de cuidados aos animais exista na educação ambiental, exista na educação das escolas, exista no cuidado do dia a dia dos pais com os filhos, aprender ao respeito com outros animais, e isso é uma construção que tem que ser feita na sociedade desde a base. Quem aprende a respeitar um animal
como ser vivo, ele aprende a respeitar a vida. E assim a gente leva a sociedade para um nível de baixa criminalização e maior civilidade. A causa animal não é só defender animal. A causa animal também é sobre caráter, sobre melhorar o caráter da sociedade. Da mesma forma que não é só você defender aquele cachorro que está ali, é você aprender a respeitar, a sociedade se respeitar mutuamente. Não compartilhe violência como entretenimento. Como foi dito, na Meta a gente vê vários compartilhamentos de violência contra animais como se fosse coisa boa. Não compartilhe isso, não faça parte desse nicho, porque a gente não quer uma sociedade violenta. A gente não quer uma sociedade que maltrata os animais. Se você quer um Brasil melhor para o seu filho, para o seu neto, faça a sua parte. Apoie quem defende os animais. Comece a defender aqueles que não têm voz, que não têm vez e não têm voz. Justiça para a orelha e respeito para todos os animais.